Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Esse vídeo de hoje é para falar sobre como lidar com o narcisista, né? E parece que cada dia mais aparecem mais seres humanos com essa natureza na nossa vida. Ou então já haviam e a gente não percebia, né? A gente não tinha notado, a gente não tinha talvez o conhecimento a respeito de pessoas assim com esse tipo de comportamento, né? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o narcisista ele é uma pessoa dissimulada, né? Ele não se importa de se contorcer, de apelar pelo fingimento, né? Para poder fazer você se sentir culpada, para fazer você se sentir assim como se você tivesse sido grossa, né? Com ele ou com ela. É uma pessoa que não se importa, né? Com o que ela ou ele precise fazer para te convencer que você tá errado ou que você tá errada, né? Esse é o primeiro ponto que a gente pode perceber numa pessoa narcisista. O segundo ponto é que eles são. Eu não vou ficar enumerando, né? Porque são muitas coisas e com certeza eu não vou conseguir falar todas elas. Mas o narcisista, ele é uma pessoa assim extremamente egoísta, né? Para ele ou para ela, eles fazem o que é melhor para eles. Não importa se você vai gostar, se você não vai gostar, isso para eles não tem a mínima importância. Então, assim, se ele ou ela quiser sair em algum lugar, talvez tenha um show, uma peça de teatro, algum assunto, uma palestra que não te interesse, ou uma festa do tipo que você não gosta de frequentar, ou grupo de amigos, não importa, né, se isso é benéfico ou não para você, porque na verdade, se você não for, ele ou ela vai assim mesmo, né? Esse é um dos pontos. Eles são extremamente egoístas. Tudo que eles fazem é em prol do benefício deles, né? A, a, a vida deles e de quem convive com eles tem que girar em torno do que eles querem viver para a vida deles. Não importa qual é a sua opinião, às vezes eles até fingem que estão te escutando, fingem ter um diálogo com você, fingem que conversam, que concordam com você, mas no fundo, no final das contas, se daqui 2, 3 dias você perguntar sobre aquele assunto, qual assunto? Entendeu? Então é mais ou menos assim que eles agem. Isso acontece, gente, porque as pessoas que convivem com esse tipo de pessoa, eles funcionam como se fossem pessoas submissas, né? É assim que eles enxergam, que vivem ali numa arquibancada, venerando aquela pessoa, né? Eles precisam se sentir amados, precisam se sentir deuses, as melhores pessoas do mundo. Então, vocês podem perceber que, no geral, a visão das pessoas de fora do convívio com esse ser humano aí vão dizer: não, ele é um cara gente boa, é uma pessoa muito trabalhadora, é uma pessoa muito tranquila, muito prestativo. Só que esse negócio de ser prestativo também está muito relacionado ao fato assim, o que fulano pode me beneficiar, entendeu? Eles usam dessas, porque com cada pessoa eles agem diferente. As pessoas mais simples, que talvez não possam dar nenhum tipo de retorno, essas pessoas eles tratam diferente, sim. Ou não, porque às vezes aquela pessoa pode de alguma forma influenciar um terceiro em benefício dele. Então, assim, na prática, o que o narcisista gosta é que os outros enxerguem ele como uma pessoa maravilhosa. E ele vai fazer de tudo, inclusive usando, né, das técnicas de artimanha, de ser dissimulado. São belos atores e atrizes. E o pior é que as pessoas que convivem sofrem, né, com essas pessoas, né, que apresentam esse tipo de comportamento, em alguns momentos até enxergam pequenos detalhes de fingimento, mas
parece que aquele sentimento de envolvimento, principalmente mulheres que estão muito apaixonadas, elas se deixam levar por aquela mentira bem mal disfarçada, porque querem continuar num relacionamento que é abusivo, porque na verdade um relacionamento abusivo não é só aquele que o seu parceiro ou sua parceira te bate, te xinga, não. Tem vários tipos de agressões que podem acontecer num relacionamento. Pode ser de pai e mãe, né, para os seus filhos, pode ser relacionamento entre marido, esposa, namorado, namorada, outros gêneros. Enfim, isso pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento. Eles são ótimos atores. Eles vão fazer de tudo para tentar te convencer. E o infelizmente é que em algumas fases desse processo dá para perceber. Você sabe que o indivíduo não vai mudar e continua insistindo naquela porcaria que é aquele tipo de relacionamento. Não digo entre mãe e filha, ou filho, ou os pais, de uma forma geral. Né? Porque, principalmente quando o filho ou a filha é dependente financeiramente, é muito mais difícil, né? De estar saindo daquele ambiente tóxico. Mas, enfim, falando, né, sobre as formas de agressão, a pior agressão é a agressão psicológica, né, que essas pessoas podem exercer sobre nós. É por isso que a gente tem que falar mais desse assunto, porque tem pessoas que estão presas há muitos anos e passam a vida chega ao final da vida ainda presos nesse tipo de situação. E assim é muito triste, porque você vai passar uma vida inteira infeliz. Em benefício de quê? Porque a vida ela já é muito curta para você ficar doando o seu tempo como um telespectador das vitórias, das tristezas e tudo mais dessa pessoa. Entende? É preciso a gente dar uma guinada assim, aquele momento de insight e se livrar dessa situação. Porque eu acredito que uma vida onde você tem que viver a vida do outro, ué, você não tá vivendo, você tá passando pela vida, né? O narcisista, ele nunca vai te fazer elogios. Ou ele vai fazer elogio para poder, às vezes, beneficiar ele. O que eu tô querendo dizer com isso? Vamos supor. Desculpa aí, pessoal, vocês estão balançando. Vamos supor que você tá com a cara fechada por causa de alguma coisa que ele ou ela falou. E aí, essa pessoa começa, nossa, mas você tá bonita hoje, né? Você tá cheirosa, você tá muito dedicada, tô orgulhoso, tô orgulhosa de você. Sabe? Esses elogios assim que massageiam o ego de uma pessoa. Exatamente. Eles percebem, parece que eles estudam a pessoa para toda vez que a gente tiver percebendo o comportamento e agindo, começando a agir diferente, eles mudam a tática deles. Eles mexem com o psicológico da pessoa para poder continuar levando aquela situação dentro do controle dele, entendeu? É mais ou menos assim. Mais um ponto. O narcisista, muito dificilmente, ele vai te incluir nos planos dele ou dela. Muito dificilmente ele vai expressar. Eu tô falando ele ou ela, mas assim, vocês vão entender que é para todo mundo. Muito dificilmente vão expressar o seu carinho, o seu amor. Eles não demonstram muito afeto, principalmente no ambiente público, né? Muito dificilmente você vai parecer alguém importante na vida do outro. É como se você fosse um complemento, alguém a mais. E a partir disso, você vai diminuindo a sua autoestima, ou seja, no seu convívio com essa pessoa, parece que vai apagando o seu brilho. Você se torna uma pessoa mais cabisbaixa, sua autoestima vai lá no chão, você não tem vontade de fazer coisas que antes você gostava de fazer, que te traziam um prazer, entende? Você não vê alegria em muita coisa e você começa a mudar o seu padrão de comportamento, porque o que parece é que com isso você massageia o ego do narcisista. Ele começa a se sentir superior,
Ele acha que ele é mais bonito que você, que ele é mais maravilhoso, que ele é mais inteligente, que ele é uma pessoa mais legal, porque agora você tá mais pra baixo, né? Então, enquanto você tá caindo, ele tá subindo. E é isso que ele quer. O narcisista, ele não gosta de ver ninguém melhor do que ele. No fundo, no fundo, é uma pessoa, o narcisista é uma pessoa com autoestima baixíssima. É assim, são seres, com todo o respeito a todo mundo, mas são seres deprimentes, né? Porque a autoestima deles é baixa, eles precisam diminuir o outro para se sentir melhor. Eles não ficam felizes com a vitória do outro, né? Às vezes alguém que arruma um emprego melhor do que o dele, nossa, ele vai, aquilo ali para ele é terrível. Fere o ego dele, né? Ou então ele não gosta de se sentir rejeitado. A pior coisa que você pode fazer com um narcisista é se deletar da vida dele e ignorar completamente. Se você faz isso, você está no caminho certo. O narcisista adora receber elogios, adora. E ele estimula você a fazer isso com o próprio comportamento dele. Às vezes ele passa muito perfume, veste uma roupa nova e fala assim: Olha só pra você ver a minha roupa nova, né? Toda assim. Aí ele tá te estimulando, você vai falar: Nossa, bonita, gostei. Pois é, você tá vendo? Ela tá cabendo em mim e tal. E você fala assim: É porque você emagreceu. Ele adora essas coisas. Entendeu? O narcisista, se você for avaliar bem, é uma pessoa muito pobre. E a pobreza que eu falo não é a pobreza financeira, é a pobreza de espírito, que é a pior delas. Eu acho que pobreza deveria ser uma palavra que se refere exatamente a só isso. A pobreza de espírito, é uma pessoa vazia, escassa de quase tudo da vida, de coisas boas, de princípios, de valores, porque no final das contas, se você for parar para pensar, o narcisista é uma pessoa que a gente precisa ter pena mesmo, porque ele precisa que os outros validem ele não tem amor próprio, não. Então, eles se tornam pessoas sem bom senso, pessoas que a gente costuma usar vulgarmente falando, a pessoa que não tem vergonha na cara, né? Quando ele se vê numa situação assim, vamos supor, você terminou o relacionamento com essa pessoa. E aí ele percebe que você começa a conhecer outras mulheres, outros homens, ou que você começa a sair com seus amigos, você tá feliz, que você tá melhorando no trabalho, que seu rendimento nos estudos tá bom. Aí o que que acontece? Ele volta atrás, implorando, fingindo que tá sofrendo. Você vê uma lágrima de crocodilo caindo aqui, ó, na bochecha. É deprimente. E você olha aquilo e ele faz aquele esforço para poder fingir que tá chorando e você tá percebendo que é um fingimento, né? Às vezes sim, às vezes não. Esse é que é o problema. E aí vai aquela coisa e ele consegue te convencer a voltar para ele, porque você ficou com dó dele. Nossa, principalmente você. Agora falando bem sério, você que é uma pessoa prestativa, que gosta de ajudar o próximo, não, ele vai aproveitar demais da sua pessoa. Ele vai se associar assim e vai fazer com que você seja, no final das contas, a mãe dele, né? Ele vai começar a escorar em você. No final das contas, quando você perceber, você vai estar pagando, inclusive, as contas dele, né? Vai estar indo no supermercado, lavando a roupa. E assim, alguns deles gostam, inclusive, de controlar. Por exemplo, tem alguns homens que são narcisistas controladores. A mulher não pode vestir uma roupa diferente, uma roupa mais curta ou colada. Ela não pode sorrir muito, ela não pode olhar para o lado, né? Se você olhar para o lado, para quem você estava olhando? É mais ou menos assim. E aí ele te liga durante o dia inteiro e pergunta assim: e aí, o que você fez de bom? Aí a bestona vai lá, né? Ah, eu acordei, fiz isso, 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 fui pra academia, voltei, não sei o que lá mais, liguei pra fulano de tal, e aí a coitada, né? Tá achando que ele tá interessado no que ela tá falando. Não, ele tá te controlando. Ele gosta que você fica na casa dele porque ele sabe onde é que você tá. Alguns mexem no seu celular para saber com quem você está conversando, qual é o teor da sua conversa com as suas amigas e por aí vai. O que a gente precisa tomar cuidado é o poder que você dá para o outro, né?
está exercendo influência na sua vida. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Gente, eu vou parar por aqui. Eu vou gravar um outro vídeo que vai ser o segundo, né? Sobre esse tema assim mais específico, falando sobre o comportamento do narcisista. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos um ótimo dia e um grande abraço. Tchau, tchau.